Olá, bom dia. Eu acho que a gente já está ao vivo, né? Gente, eu estou muito feliz hoje porque, né, essa live é uma live que eu estou esperando assim, já faz tempo. Eu sempre falo que eu sou muito fã do Dr. Alberto. Na verdade, eu acompanho ele já faz um tempo. O trabalho dele eu gosto muito. Ele também é uma pessoa que é apaixonado pela hipnose, assim como eu, né? Quando a gente começa a entender um pouco da hipnose e trabalhar com a hipnose, a gente começa a ver os benefícios que a hipnose traz, né, para tantas pessoas e hoje é o que eu quero ajudar muito as pessoas a se livrarem de traumas, né, depressão, ansiedade, que hoje as pessoas sofrem muito. Eu quero falar um pouquinho também da nossa clínica aqui, que hoje a gente trabalha com a hipnose clínica, né? Nós temos, assim, algumas técnicas que a gente usa também, como o toque de Charcot. Depois, aí a gente já vai falar um pouquinho mais, talvez numa outra live, para explicar para vocês o que é o toque de Charcot. Mas, mais uma vez, né, essa live é uma live muito esperada para nós tirar todas as dúvidas sobre a hipnose. O Dr. Alberto, ele é de Portugal, aceitou esse convite, né, aqui pela clínica para estar ajudando a tirar essas dúvidas que as pessoas têm sobre a hipnose. Eu queria fazer uns agradecimentos primeiro. Eu queria agradecer muito a minha família, né, que me apoia e que, tipo, às vezes vê muito eu falando da hipnose, gostam comigo da hipnose, né? Queria agradecer também a pessoa em que me, me deu a oportunidade de estar conhecendo a hipnose. O meu marido, que me apoia muito e hoje ele também é terapeuta. Ele começou depois que eu fiz as minhas formações, ele hoje começou também a estudar muito sobre a hipnose. Queria falar das pessoas que trabalham, de outros terapeutas que trabalham aqui na clínica, que é a Juliane Froelich. Ela trabalha com o Reiki. O Alan Pinheiro, que também ele é hipnoterapeuta, ele vai estar trabalhando comigo aqui na clínica também. Nós temos uns projetos que a gente está implantando aqui na clínica, que nós estamos trabalhando muito e a gente está estudando muito para a gente conseguir aí dar uma qualidade de vida para muitas pessoas aí que precisam, né? Que procuram a gente aqui para fazer tratamentos. Então, eu vou. O pessoal, eu sei que hoje a live aqui é meio cedo, né? No sábado, mas essa live ela vai ficar gravada, né? Depois as pessoas podem estar assistindo aí, tirando as dúvidas aí sobre a hipnose. Eu vou chamar o Dr. Alberto para nós começar já a nossa live. E mais uma vez eu quero agradecer, né, todas as pessoas aí que me mandaram mensagem, que estavam esperando essa live. E muitas pessoas eu já tinha falado antes que eu queria fazer esse curso com o Dr. Alberto Lopes, mas veio a pandemia e a gente teve que adiar isso para ano que vem, né? Mas eu vou estar chamando ele aqui para nós conversar. Bom dia, Olá, doutor Alberto. olá, bom dia, Claudinei, bom dia ao auditório da Clínica Renascer. Eu gosto do nome, Renascer, porque é isso, nós podemos renascer todos os dias. Antes de mais, deixe-me enviar um forte e apertado abraço deste lado do Atlântico. Aqui no hemisfério norte, é verão, estamos no pico do verão. Também, felizmente, já passou a pior crise da pandemia. Imagino que vocês estão naquilo que se costuma chamar o planalto, não é? Mas também acredito que começa agora a descer e que essa crise seja ultrapassada rapidamente.
Deixe-me dizer que também é um prazer estar na vossa presença, sobretudo é uma honra e aceitei com muito gosto o seu convite, Claudinei. Portanto, disponha de mim nesta hora que estaremos aqui os dois a conversar sobre sapiências hipnóticas, se assim podemos dizer. Isso, eu sou apaixonada pela hipnose, eu sempre falo, as pessoas que me conhecem, elas sabem que eu sou apaixonada, eu sempre falo que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, Obrigado. pela, pela hipnose em si e né, fico mais uma vez muito agradecida por ter aceito o convite aqui pela clínica e nós vamos tirar todas as dúvidas aí que as pessoas têm sobre a hipnose. Hoje as pessoas têm muita dúvida, têm muito medo ainda da hipnose, né? Mas nós vamos estar falando aí, o doutor Alberto, ele tem mais de 30 anos de experiência na área, É verdade, é verdade. ele tem 3 clínicas em Portugal, onde que, né, atende muitas pessoas aí. Eu não conheço Portugal, mas eu sempre falei para as pessoas ali que eu ia fazer o curso ali na época em São Paulo, e eu queria fazer aí em Portugal, né, o meu curso também, e talvez estar aí estagiando aí na sua clínica. É, E sem dúvida. ano que vem, na verdade, é um projeto que eu tenho, né, de estar fazendo o curso com você aí em Portugal. Bora lá, olha, fica já o convite feito, ou seja, Portugal é um país pequenino, mas muito, muito diversificado, que sobretudo tem a língua, permite uma aproximação efetivamente muito rápida e sobretudo, e eu acho que há uma forte ligação entre os portugueses e os brasileiros, não só pela história colonial, com os seus altos e baixos, mas porque na realidade nós, portugueses, temos uma afinidade muito grande com o povo brasileiro. Nós consumimos muitas novelas, nós consumimos muita literatura de autores brasileiros e, sobretudo, somos tremendamente apaixonados pela culinária brasileira, pelo costume brasileiro. Portanto, olha, quando chegar a Portugal, acredita que é um retorno quase, em alguns momentos, das caravelas, como eu costumo dizer, mas eu sei que irá ficar entusiasmada pela forma calorosa como nós recebemos o povo brasileiro. Portanto, sinta-se à vontade para vir a Portugal e eu terei muito prazer em a receber. Não, é um projeto que já está, assim, já é para começo do ano que vem, né? Para nós, a gente está indo aí, talvez aí quando tiver os cursos, a gente vai estar aí. Eu e o meu marido, a gente vai estar aí em Portugal, com certeza, né? Claro que sim, claro que sim. Doutor, vamos falar um pouquinho então da hipnose, como que começou na sua vida aí, como que foi esse gosto pela hipnose? Eu vai-me permitir citar um ícone da literatura mundial, e é português, Fernando Pessoa, quando ele diz, não a respeito da hipnose, mas quando ele diz que as coisas primeiro estranham-se e depois entranham-se. Comigo eu quase que posso dizer que foi a mesma coisa. Ou seja, há cerca de 30 anos atrás, eu assisti a uma demonstração de hipnose e podemos dizer que era até um show de hipnose e eu não acreditava nada na questão da hipnose. Confesso que eu era um cético empedernido. Todavia, quando acabou o show, eu fui ter com o hipnotista e disse, cara, eu não acredito no que vi, eu acho que foi tudo combinado com aquela galera. E ele desafiou-me a passar por um processo hipnótico. E, de facto, eu não sabia que era tão sensível, não percebia que reagia tão facilmente à hipnose e então entrei com muita facilidade em transe. E estar em transe é muito agradável mesmo. Eu quero passar a ideia que, para além de um agradável relaxamento, a hipnose traz estados de bem-estar, de tranquilidade e de equilíbrio emocional. Está provado, inclusive, por respostas químicas, já que a hipnose há um incremento de substâncias opiáceas naturais, como as beta-endorfinas, que inibem a dor e trazem sensações de bem-estar, a serotonina, a chamada hormona da felicidade, a dopamina, que está implicada no circuito de prazer. Tudo isso é libertado quando estamos em hipnose.
Então, depois de eu estar em hipnose, eu achei aquilo tão fantástico que desabafei com o hipnotista que tinha uma fobia, um medo. Pode achar curioso ou não, Claudinei, mas eu tinha um medo pavoroso de estar perante grandes públicos. Parece estranho, porque eu faço televisão, eu dou formação agora, eu dou palestras para 500 mil pessoas, mas há quase 25 anos atrás, e eu entrava em pânico, entrava em taquicardia, transpirava, ficava petrificado quando estava perante uma plateia. Então desabafei com o cara. E ele disse que a hipnose podia resolver isso com alguma facilidade. E foi aqui que despertei não só para a hipnose, mas para o conceito de regressão. Porque em transe, e ele fez regredir a minha mente até um momento da idade na escola primária, tinha eu 6 anos de idade, em que a professora, por uma razão, me expôs perante os meninos e de certa forma, depois eu fui vítima de chacota no recreio a partir daí. Então, no futuro, todas as vezes que eu estivesse perante um grupo de pessoas, de alguma forma eu evocava aquele menino de 6 anos de idade que foi exposto na turminha e que todo mundo brincou comigo perante isso. Então, eu ao compreender isso, percebi que eu perpetuava no tempo, eu digamos, quase que adotei uma personalidade de pateta e que quando estava perante outras pessoas, essa personalidade vinha ao de cima e que me fazia, de certa forma, sofrer. Deixa-me dizer que eu com 3, 4 sessões ultrapassei perfeitamente isso e agora, gente, dei-me uma plateia que eu fico horas e horas a falar sem a mínima dificuldade. E foi a hipnose que me fez ultrapassar isso. Portanto, voltando à expressão de Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Então a hipnose é um pouquinho isso, entranhou-se em mim e eu disse, quando saí do trânsito, eu disse, eu quero fazer isso toda a vida. Repare, eu estava na altura a cursar na faculdade de gestão, mudei radicalmente de curso, mudei para psicologia e fui tirar formações na área da hipnose em Espanha, depois à Holanda, depois nos Estados Unidos e também no Brasil. Portanto, veja bem como a hipnose mudou radicalmente a minha vida. Portanto, olha, cada um tem o seu jeito de despertar para a hipnose. Sim, eu sempre falo, as pessoas têm medo da hipnose. Eu falo, gente, é só você passar pelo processo para você ficar apaixonado. Tem muitas Sem dúvida. pessoas aí que, através de mim, aí são apaixonados pela hipnose, pelos processos, né, de chegar na hipnose. Tem aquela coisa sempre que as pessoas sempre têm dúvidas da hipnose, né? Eu vou dormir, não vou acordar mais, não sei o quê. Isso, gente, nunca vai acontecer. Né? O doutor Alberto tem mais de 30 anos de experiências com pessoas aí fazendo todo dia a hipnose e nunca ninguém aí ficou preso em nada, né, doutor? Então aí vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Benefícios da hipnose, né? O que a Claro que hipnose sim. trata, né? Uhum. Então a gente podia tirar essas dúvidas aí que as pessoas têm sobre a É, hipnose. e nunca é demais tirá-las, não é verdade? Nunca é demais tirá-las. Há, de Verdade. facto, uma ideia errada e uma série de mitos e conceitos relativamente à hipnose que transmite uma ideia completamente distorcida do que é a hipnose. Primeiro, ninguém entra em hipnose se não quiser. Para haver hipnose tem que haver, digamos, e eu digo muitas vezes ao meu paciente, a pessoa tem que querer entrar em hipnose, ela tem que desejar entrar em hipnose e, sobretudo, ela tem que se permitir a entrar em hipnose. De seguida, aquela ideia típica e aquela figura de um fulano esotérico com um manto ou com um relógio para hipnotizar alguém, não é isso que se trata da hipnose. A hipnose é um estado natural que acontece várias vezes ao dia. Estudos apontam que a arquitetura neuronal com que a natureza dotou os nossos cérebros concebeu-os para entrar em estados biológicos e naturais de transe. E nós entramos em transe a cada 90 minutos. Nós entramos em transe hipnótico quando sonhamos acordados, nós entramos em transe hipnótico quando entramos em devaneio. Por exemplo, Claudinei, quando a gente vai a conduzir e não dá conta do caminho passar, isso acontece porque estamos num estado natural e biológico de transe. Para algumas pessoas, a hipnose parece magia, mas não é. É um estado natural e nós, hipnoterapeutas, apenas utilizamos o poder coloquial da palavra
o body language, a intuação, uma voz monocórdica para estimular determinadas áreas do cérebro, e esses padrões de linguagem especiais levam exatamente a explotar essas sensações de bem-estar e até aumentar a capacidade de resiliência, seja para encarar uma dificuldade que a pessoa esteja a passar, seja para ver as dificuldades numa perspectiva diferente, seja até para evocar momentos traumáticos do passado que estejam a ser vividos em estado de drama e que podem ser ressignificados ou ultrapassados nesse estado expansivo de consciência. Portanto, para quem tem dúvidas relativamente à hipnose, será que eu vou dormir? Primeiro, a hipnose não é sono. E os estudos e a análise bispectral e o eletroencefalograma demonstram efetivamente que os padrões são completamente distintos de hipnose e sono. Seguida, ninguém controla ninguém, ninguém fica como um robô à espera, amando de alguém. A pessoa pode perfeitamente a qualquer altura abrir os olhos, pode perfeitamente a qualquer altura interromper o processo de forma natural. Agora, é importante também que se diga que, sendo a hipnose um processo natural, inócuo e não invasivo, e até uma técnica de grande abrangência clínica, é importante que se diga também que ela deve ser feita por especialistas formados na área psi, ou que detenham uma formação sólida, com princípios éticos e, sobretudo, que respeite a integridade do outro. Isso é fundamental para que exista esse rapport, para que exista essa empatia e a hipnose, o fenómeno hipnótico possa acontecer. Portanto, se me pode pedir como é que eu posso definir a hipnose, dependendo do modelo teórico, a hipnose é um estado livre, expansivo de consciência. Não é amnésia, pelo contrário, é hiperamnésia e, sobretudo, a hipnose é equilíbrio, a hipnose é paz interior, a hipnose é harmonia nas nossas emoções e no nosso estado, digamos, esse binómio corpo-mente. Como eu costumo dizer, mente sã, corpo são. É o ideal que devemos ter para ter uma vida mais viva e completa. Concorda? Sim, sim, plenamente. Doutor, as pessoas têm muita dúvida, os perigos da hipnose, né? Sempre perguntam, há algum perigo? Não existe perigo na hipnose. Como é um estado que nem diz, eu até assisti uma live ali que nós temos o nosso curador interno aí, né? Que Claro. nós podemos ter, né? Então, aí acho que já está a resposta aí que não tem nenhum perigo, né? Na Claro. hipnose. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, as palavras têm o poder de ferir ou de curar, mas quando elas são bem organizadas, com intenção positiva, ela pode transformar uma pessoa. As pessoas às vezes olham para a hipnose e isso advém, eu percebo, advém um bocadinho do cinema, da hipnose de rua, de palco, em que às vezes os hipnotistas, não obstante a paixão que nutrem pela técnica, expõem demasiado a pessoa. Gente, quando a gente entra num consultório, há um respeito muito profundo pelo outro. A gente entra num ambiente tranquilo, com uma musicazinha de fundo. Há, de facto, a capacidade do terapeuta entender o outro e utilizar os diversos estados de transe hipnóticos para ele aceder, seja a memórias traumáticas, seja para buscar pontos positivos da vida dela e, digamos, reinventar um novo eu mais positivo, mais seguro, que se possa amar, que se possa trabalhar o merecimento, que possa trabalhar a perseverança. São qualidades que nós podemos desenvolver de uma forma extraordinária a hipnose. Todavia, Claudinei, deixa-me discordar um bocadinho da afirmação. De facto, a hipnose em si é inócua, é não invasiva, não tem contraindicações, exceto, e eu quero ressalvar isso, em algum tipo de patologias. Mas não é a hipnose que vai provocar as patologias já existem. Nomeadamente, deve-se evitar aplicar a hipnose em doentes com síndromes esquizofrénicos em estados de delírio psicóticos. Também um bipolar na fase da mania, um ciclotímico, nós devemos ter muita cautela a aplicar a hipnose. Não porque a hipnose em si provoca algum mal, mas essa pessoa, ela está aquilo que vulgarmente as pessoas chamam, está a surtar. Ou seja, a pessoa tem dificuldade em interpretar a linguagem para além do real. A pessoa muitas vezes está a ter alucinações
visuais, auditivas. Então, quando utilizamos a hipnose, a pessoa vai exacerbar esses sintomas. Não foi a hipnose que provocou os sintomas já existem, a pessoa já está doente, mas nesses casos deve-se evitar a hipnose. E eu gostaria de fazer só esta ressalva, Claudinei, porque, de facto, nós devemos ter algum conhecimento, nomeadamente das patologias, porque se estivermos diante de uma pessoa com uma personalidade histriónica ou com características esquizofrénicas, por exemplo, aqui na Europa, a esquizofrenia, nomeadamente a paranoide, é a doença mais próxima da loucura. É única e inimputável aqui na Europa. Portanto, muita cautela em utilizar a hipnose em doentes que tenham uma doença próxima da loucura. É só essa ressalva que eu gostaria de fazer, porque a hipnose não é uma panaceia que tudo cura. Ela tem algumas limitações e essas são as principais limitações. Perfeito, doutor. Vamos falar um pouquinho, as pessoas também gostam, hoje é muito procurado, assim, para perca de peso, né? Uhum. A hipnose pode ajudar aí as pessoas a perder peso, né? Perder peso, ter um pouquinho de, como que eu posso explicar essa parte aí, para ela se sentir melhor, assim, com a hipnose na perca de peso. Claro, e a hipnose, como eu costumo dizer, é uma técnica de grande abrangência clínica. E ela, é evidente, trata sobretudo as emoções, trata, digamos, o nosso mundo interior. Agora, a pergunta, quando falamos em utilizar a hipnose na perda de peso ou no controle alimentar, a pergunta que nós devemos fazer é: as pessoas têm fome fisiológica ou fome emocional? E é essa a pergunta que temos que fazer, porque quando alguém vem normalmente para a minha clínica para fazer um tratamento de controle alimentar, eu faço-lhe sempre essa pergunta: se as suas emoções fossem alimento, você está-se a alimentar ou intoxicar? E isso é muito importante, porque muitas vezes a comida é uma almofada que nós recorremos para superar determinadas frustrações interiores. E porquê? Provavelmente estarão-me a perguntar. Uma razão muito simples. Primeiro, é verdade que a comida é uma necessidade biológica e essa tem que ser preenchida, mas depois de preenchida as necessidades calóricas diárias, não faz sentido a pessoa comer desmesuradamente ou optar por tipos de alimentos, nomeadamente industrializados, ou sobretudo hidratos de carbonos carregados de açúcar. O que é que a pessoa está a tentar fazer? Está a tentar ativar o circuito mesolímbico dopaminérgico, que é o circuito da recompensa. A pergunta que temos de fazer é: porquê é que a pessoa precisa se compensar na comida? Certo? Porque provavelmente a pessoa tem dentro de si uma tristeza persistente, provavelmente a pessoa tem dentro de si uma ansiedade permanente, provavelmente a pessoa tem dentro de si carências internas que tenta compensar na comida. Ora, a hipnose trata essas carências internas, a hipnose trata a fome emocional, porque quando nós tratamos a necessidade que a pessoa tem de se compensar na comida, a pessoa vê que é fácil fazer escolhas alimentares. O corpo é sábio. Como diz, nós temos um curador interno, nós temos uma sabedoria interior. Se nós dermos a oportunidade, essa sabedoria interior, primeiro para fechar, compreender as feridas psicológicas e perceber que muitas vezes a fuga para o frigorífico é a busca de preencher um vazio interior, facilmente a pessoa consegue seguir uma dieta alimentar mais equilibrada, mais saudável e emagrece de forma natural. E deixe-me dizer-lhe uma coisa muito importante. Quando entramos em hipnose, há substâncias que são libertadas de forma natural. Como eu referi há pouco, as beta-endorfinas, a serotonina, a dopamina, há um aumento dessas substâncias, desses neuromoduladores, que são extremamente importantes no equilíbrio do bem-estar. E há também um abrandamento daquilo que chama as substâncias antagonistas, que é o GABA. Ora, quando o GABA é estimulado, junto com o GABA vem aquilo que eu digo muitas vezes que nós temos um sistema que nos leva ao apetite e que nos leva a travar o apetite. Você sabe qual é? São duas hormonas muito importantes, que é a leptina e a grelina. Certamente já ouviram falar. Ora bem, a grelina, quando ela é libertada, estimula o apetite. A leptina trava, provoca a saciedade. Gente, uma grande novidade. Quando nós entramos em transe, além de estimular o GABA, junto com o GABA, vem a chamada leptina. A leptina é o travão da fome voraz.
A leptina é como se fosse o travão do carro que bloqueia o apetite. Então, quando nós temos aumento de leptina, nós temos uma sensação de saciedade. Então, não precisamos comer. De tudo para dizer o quê? Há todas as vantagens em utilizar, de facto, a hipnose, não só para tratar as emoções que levam as pessoas a comer, o vazio emocional, mas também para incrementar o GABA e a leptina, que é o travão do apetite voraz e que provoca a saciedade imediata. E há protocolos que desenvolvem exatamente isso, que em média, quando começamos a comer, a leptina é libertada ao fim de 15 a 20 minutos numa pessoa normal. Gente, nós temos mecanismos de condicionamento que instalamos em transe, que ao fim de 5 minutos, 5, 10 minutos, de imediato a leptina é libertada. E isso consegue-se com o estado hipnótico. Portanto, eu acho fantástico uma abordagem natural que vai ao encontro da fome emocional, trata a fome emocional para que a pessoa possa fazer escolhas saudáveis, equilibradas e que lhe trazem saúde e qualidade de vida. E eu percebi assim muito aqui no consultório que a pessoa que ela perde, ela tem a perca de peso, né? Ali tratando com a hipnose, ela não volta tipo assim, há alguns anos ali, ela mantém aquele peso sempre, sabe? Ela não volta aí de novo a engordar, né? Porque ela já tratou bastante ali com a hipnose. É uma grande vantagem. Eu acho muito legal essa parte também. Sem Doutora, dúvida, eu queria, assim, as pessoas têm muita dúvida sobre a regressão de vidas passadas, né? Aí, com a sua experiência aí de 30 anos, aí vamos falar um pouquinho das regressões. Sem dúvida. Quando falamos de regressão, ainda há muita confusão, Claudinei. Eu sou um especialista na área da regressão, amo a regressão, e a regressão foi desenvolvida entre as duas guerras mundiais. Nomeadamente, ela tem um enquadramento teórico psicanalítico, evidentemente, utiliza muita linguagem psicanalítica, nomeadamente o consciente, subconsciente, inconsciente, id, ego e superego, mas vai buscar todo o conhecimento da hipnose e acrescenta uma série de técnicas, nomeadamente da Gestalt, da TCC, da análise transacional, do psicodrama, para que a pessoa possa, de certa forma, simbolizar os dramas internos e que os possa ultrapassar com alguma facilidade. Nós, em hipnose, partimos do pressuposto que as pessoas, no presente, são o somatório de várias experiências vividas no passado. E essas experiências manifestam-se de forma benéfica ou patológica. Agora, a pergunta que nós devemos colocar é: para onde é que vão as nossas emoções quando nós não expressamos a nossa dor? O que não vira palavra, vira sintoma. O corpo chora as lágrimas que não nos permitiram chorar na infância ou em algum momento eventualmente traumático. Quando nós, em determinados momentos da infância, passamos por momentos traumáticos, fomos vítimas de abuso, de abandono, de maus tratos, e não há um enquadramento, uma ressignificação, obviamente que isso vai se transformar mais tarde em noites sem dormir, tristeza, angústia, ansiedade e até depressão. Como dizia Freud, para onde é que vão as suas emoções quando não consegue expressar a sua dor? Voltam mais tarde em forma de doença. Ora, a hipnose não tenta anular o sintoma, a hipnose regressão. A hipnose regressão identifica o sintoma e usa-o como porta de entrada para regredir numa espécie de crononautas, para regredir ao momento onde esse sintoma aconteceu. Porque uma das características da hipnose é que quando a pessoa, com a mente devidamente hipnotizada, há, digamos, uma abertura na mente. A mente entra aquilo que nós especialistas chamamos em hiperamnésia. Daí que eu digo, a hipnose não é amnésia. A hipnose é hiperamnésia, consciência expandida. E a pessoa consegue recordar com relativa facilidade momentos da infância, momentos dos primeiros anos de vida e até momentos eventualmente traumáticos que viveu em útero, por exemplo, durante a gravidez. Ora, quando nós somos capazes de evocar essas feridas psicológicas que não cicatrizaram do passado, a gente é capaz, de certa forma, de as limpar. A gente separa a emoção da memória. Há uma frase, Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que ele diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O que é que faz a hipnose regressão? Regride ao momento onde tudo aconteceu,
não é? E separa a dor do sofrimento, já que a dor é um mecanismo de sobrevivência do corpo. O sofrimento é uma representação psicológica da dor. A hipnose permite essa dissociação, ok? Tira a dor da memória e a pessoa consegue cicatrizar esse momento traumático de forma muito mais fácil, de forma muito mais equilibrada e harmoniosa. É curioso, e deixe-me só dizer-lhe isso. Um dia eu estava a fazer um tratamento com uma senhora e ela reviveu um momento traumático em que a mãe, estando numa família disfuncional, era vítima de violência do marido. E essa violência essas emoções foram passadas para a criança que estava dentro do útero materno. Então, curiosamente, ela perpetuava esse medo, esse pânico todas as vezes que se sentia impotente. Mas não, ela não viveu só esse momento. Ela vai também a uma vida passada, e aqui, quando digo vida passada, eu não estou a afirmar que é real, eu estou a dizer que é um fenómeno, uma hipótese de trabalho. A pessoa evoca em transe essa experiência passada e ela revive-se na Idade Média, em que é uma camponesa e que é dada pelos pais, digamos, aos homens a troco de dinheiro. Ora, ela naquele momento era muito vítima de violência também. E, curiosamente, a determinada altura da vida, ela morre porque ela cresce naquela promiscuidade, naquela violência, e um dia engravida e depois de ser vítima de serviço, ela acaba por ter má vida porque não suporta mais aquela vida de miséria e de dor. Ora, de certa forma, nesta vida, ela perpetuava isso no presente. Mas quando ela compreendeu isso, ela pôde perceber que trazia um padrão repetitivo que foi explotado na gravidez da mãe, a humilhação, a violência, a inadequação, e ela perpetuava ao longo do tempo, desenvolvendo uma hostilidade autodirigida a ela, à figura masculina, porque ela sempre conviveu com violência da figura masculina. Quando ela contou isso ao marido, o marido um dia veio ter comigo e perguntou: doutor, aquilo que a minha esposa viveu em transe, aquela vida na Idade Média, é realmente real? Eu disse: é uma hipótese, eu não estou a dizer que é real. Como é que o doutor me consegue provar que aquela vida é realmente real? Eu disse: mas é importante para si provar se aquilo é real ou não. A sua esposa não mudou. Mudou, mas eu preciso saber se aquilo é real ou não. Eu disse: eu não consigo provar. Ela pode ser fabulada. Pode haver desejos inconscientes envolvidos na história. E a pessoa pergunta: mas se aquela história não é real, qual é a vantagem que tem? O que é que ela vai ganhar em perceber essa história? E eu olhei para ele e disse: olha, provavelmente não vai ganhar nada, mas deixa-me dizer o que é que ela vai perder. Ela vai perder a depressão, vai perder a ansiedade, vai perder o medo da morte, vai perder o medo da figura masculina e, sobretudo, ela vai ter uma vida mais bonita, equilibrada e feliz. Isso é algo que vale a pena perder, não é verdade? Não é Portanto, verdade. gente, aquilo que eu estou a dizer é: eu não afirmo, nem em momento algum irão ouvir dizer que as memórias evocadas de vidas passadas são de facto reais. Eu tenho a minha opinião, Claudinei, e eu acredito Sim. que muitas delas são de facto reais, mas é uma opinião pessoal que não impõe a ninguém. Mas nós trabalhamos essas memórias como uma hipótese de trabalho em contexto terapêutico. E se a mente precisou de criar aquela metáfora para ressignificar a dor da pessoa, porque é que não devemos usar essa metáfora, gente? É esse o desafio que eu ponho lá para o auditório. Conhecer-te para querer-te e não para te esconder. Porque quando eu me aceito como eu sou, eu me liberto do peso de ser aceito pelos outros. E é essa a grande vantagem que a hipnose regressão traz. Eu até tenho o livro aqui que eu até Claro, se me hipnose permite regressão, que depois quero fazer mostrar. uma dedicatória aí, certo? Teve muitas pessoas que me pediram, até eu passei para as pessoas que eu acho que a nossa internet aí deu Eu estou um pane. ouvindo. Eu acho Eu que deu continuo um pane ouvindo. na nossa internet aí, mas aí já voltou. Né? Teve muitas pessoas que me perguntaram, gente, vale a pena ler, até o doutor Alberto pode falar um pouquinho, né? Tem mais livros aí para ele estar falando aí também. Mas, gente, leiam e daí depois vocês vão ver, gente, é muito bom esse livro aqui, tá? Legal. Tirei muitas dúvidas, porque tem relatos aqui de pessoas, né, que tiveram a cura, inclusive ali com o câncer,
né? Até eu quero que a gente comente um pouquinho essa parte da doença do câncer, diabetes, né? Que também podem ser tratadas aí com a hipnose. Sem dúvida, sem dúvida. Antes de mais, Claudinei, é o primeiro livro que eu lanço no Brasil. Eu já tenho 4 livros lançados em Portugal. Tenho outro a seguir a esse, chama-se A Terapia do Encantamento, que retrata essencialmente as metáforas, as narrativas das parábolas, metáforas, histórias, como instrumento terapêutico. Eu sou um apaixonado pelo poder da palavra, mas esse livro retrata, de alguma forma, não só a abordagem clínica da hipnose, mas de que forma podemos utilizar a hipnose nas doenças autoimunes, o câncer, a fibromialgia, a artrite reumatoide, a esclerose múltipla, por exemplo, a psoríase, o lúpus, todas essas doenças que têm uma carga, digamos, terapêutica muito inóspita, muito violenta, e que as pessoas, quando são diagnosticadas com câncer de grau 3 ou grau 4, lá vem o estigma da doença crónica irreversível e muitas vezes com o estigma de morte anunciada. É normal as pessoas deprimirem quando dizem que têm um câncer de grau 4 espalhado pelo corpo inteiro. As pessoas praticamente receberam uma sentença de morte. Luciane, quando alguém ouve e diz, olha, você tem a chance de 3, 4% de sobreviver a isso, e ainda assim vai fazer um tratamento de quimio ou radioterapia que lhe vai tirar a qualidade de vida, vai-lhe fazer cair o cabelo, vai-lhe provocar náuseas, enjoos, queimaduras. Gente, a gente olha para isso e diz, caramba, é pior a cura que a doença, não é? Então, uma das coisas que sempre me afligiu foi exatamente de que forma é que a hipnose pode ser usada para atenuar os efeitos da comorbilidade do câncer e outras doenças autoimunes. E esse foi o primeiro desafio. E, primeiro, ou seja, utilizar a hipnose para baixar os índices de ansiedade, libertar a pessoa da depressão, porque, gente, quando a gente deprime, o nosso sistema imunitário também deprime. Ele deixa de reagir, ele deixa de nos proteger. Então vamos tratar a depressão. E depois percebemos também que conseguíamos atenuar com a hipnose, atenuar os efeitos da terapêutica do câncer, nomeadamente a químio e da rádio. Os enjoos, a sensação de queimadura, as insónias, a alteração da flora intestinal. Então, o primeiro objetivo era essencialmente isso. Só que depois aconteceu algo inesperado. Isso está retratado no livro. Ou seja, à medida que a gente ia desenvolvendo as técnicas, percebeu, Claudinei, que à medida que o transe era aprofundado de sessão a sessão, as pessoas acediam a uma sabedoria interna do corpo, acediam àquilo que nós chamamos um curador interno, que se identificou como Gênesis, o Criador, e que essa sabedoria do corpo pode ser acedida com determinadas técnicas para ensinar o paciente a libertar-se da doença, porque nós partimos do pressuposto, se o corpo foi capaz de criar a doença por diversos fatores, então ele tem a sabedoria necessária para se libertar dela. Então vamos à sabedoria do corpo. O corpo tem uma homeostase natural, a natureza não é idiota. O nosso corpo é uma máquina fantástica que se sabe autocurar. O problema é que muitas vezes ele tem uma sobrecarga renal demasiada. Muitas vezes nós vivemos num sofrimento e stress oxidativo que não fazemos pausas para o corpo se autocurar. Se nós escutamos a sabedoria do corpo, a doença pode ir embora, ficando a lição. Porque, gente, quando nós somos abordados por uma doença autoimune, e pensem nisso, o que é uma doença autoimune? O nosso sistema imunitário, que tem como principal função nos proteger, passa a nos atacar, não faz sentido, certo? O que é que nós estamos a fazer de errado para o nosso sistema imunitário, em vez de nos defender, está a nos atacar? Por exemplo, a esclerose múltipla. As células T do sistema nervoso central atacam a mielina acional. A mielina é extremamente importante para a comunicação entre neurónios. Por que é que o nosso sistema nos está atacando? Há ali informações contraditórias. Então, a hipnose, através de uma técnica fantástica que chama-se a matriz vibracional, permite contactar com essa sabedoria do corpo e permite, de certa forma, em parceria com a história de vida do paciente, de certa forma, a lição e até o sofrimento psíquico que ele tinha e que trazia ao longo da vida, permite ressignificar isso e deixar que o corpo se autocure, se autoestabeleça. E, gente, o protocolo está concebido não para trabalhar de costas com os outros clínicos, nomeadamente a comunidade médica. Nós trabalhamos em parceria com eles.
E esse protocolo foi desenvolvido, sobretudo, num longo estudo que nós fizemos com doentes de câncer da mama, um dos mais prevalentes, e doentes de câncer do cólon, um dos mais mortíferos. E tivemos casos, pasme-se, Claudinei, de doentes com câncer de grau 4, que tiveram remissão total do câncer. E isso a nós deixa-nos entusiasmados. Daí que fomos desafiados agora a utilizar a hipnose para o controle da úlcera do pé diabético, tal a capacidade que a hipnose demonstrou em doentes de câncer. Primeiro, conseguimos debelar a dor, conseguimos atenuar as náuseas, diminuiu-se a queda de cabelo, as pessoas passaram a dormir melhor e, sobretudo, ensinaram o corpo a reagir à doença. Isso é, de facto, fantástico, numa técnica natural, numa técnica que faz uso dos mecanismos poderosos da mente inconsciente para estabelecer o equilíbrio e a cura. E é incrível, né, doutor? É uma das minhas formações que eu quero fazer aí com o doutor Alberto, seria trazer esses protocolos aqui para a gente trabalhar, né? Que é um sonho meu aí para estar ajudando aí as pessoas também, né, doutor? Que, aliás, Claudine, deixe-me dizer-lhe que aqui em Portugal eu ainda não estou a dar formação na área da hipnogênese, embora já avancei com um curso no Brasil. Ficou agora um bocadinho cancelado devido à pandemia, mas Sim, acredito sim. que no próximo ano retomemos isso. Ainda hoje um colega nosso, um psicanalista, o Fábio, sabe da nossa live, ele não vai poder estar em direto, mas vai ver mais tarde. E ele me Sim. deu os parabéns e disse: Alberto, venha logo para o Brasil que eu quero me formar no hipnogênese. Eu estou entusiasmadíssimo com o hipnogênese. Tenho tantos doentes com fibromialgia, tantos doentes com psoríase, tantos doentes com câncer e eu quero ajudá-los e preciso dessa ferramenta. Deixe-me dizer uma coisa, Claudinei. Eu já avancei com a primeira turma no Brasil do protocolo hipnogênese. Aqui em Portugal ainda não, por uma simples razão, porque o protocolo está a ser agora num estudo mais robusto. Nós estamos agora a aplicar o protocolo hipnogênese, a psicoimunologia da hipnose, na área da diabetes. E estamos agora, só para ter uma ideia, com N200, ou seja, nós estamos a seguir 200 doentes com úlcera do pé diabético, em 2 grandes hospitais aqui em Portugal, e, de facto, colhemos até o momento 1/3 da amostra, uma tese de doutoramento. Tivemos que parar também por causa do Covid, mas vamos retomar agora com outro centro hospitalar, já estamos 3 centros hospitalares que estamos presentes a trabalhar para o próximo ano, pelo menos publicar o estudo e ser defendida a tese. Portanto, tudo para dizer o quê? O pessoal clínico, os nossos colegas médicos ficaram tão entusiasmados com os resultados do protocolo hipnogênese na área do câncer que nos desafiaram a adaptar o protocolo na área da diabetes. E estamos muito entusiasmados com os resultados positivos que efetivamente nós estamos a ter. Só para concluir, essa abordagem mais humanista e mais natural da hipnose, em que nós recorremos à sabedoria do corpo para nos ajudar a estabelecer o equilíbrio. Eu disse há pouco que o corpo chora as lágrimas que não nos deixam chorar o passado. E a pergunta que devemos fazer é: para onde é que vão as emoções quando nós não expressamos a nossa dor? Pode se transformar numa depressão, mas pode se transformar numa doença autoimune, certo? Então, escutar as dores do nosso corpo é uma prioridade para quem quer mais paz e saúde emocional e até física. Agora, a pergunta que eu quero que façam a vocês próprios é: o que é que eu devo fazer para viver mais e com melhor qualidade de vida? A pergunta que eu desafio e a resposta é: por que não perguntar ao seu corpo? Por que não escutar a sabedoria do corpo? Ele irá responder se você parar um pouco e aceder exatamente a essa sabedoria interior. E ela vai lhe dizer quais são as suas necessidades, o que deve libertar e, sobretudo, as escolhas mais saudáveis que deve fazer. Muitas vezes ensina-nos a libertar-se de um relacionamento tóxico, muitas vezes ensina-nos a comer melhor, muitas vezes ensina-nos a libertar uma perda de um ente familiar e um luto patológico que ainda não ultrapassamos, muitas vezes simplesmente ensina-nos a mudar de estilo de vida, porque não há dúvida que se nós escutamos a sabedoria do corpo, evidentemente teremos aquilo que desde sempre os grandes filósofos e mestres passados diziam: corpo são, mente sã. É esse binómio que nós devemos cultivar. É muito show, né? Doutor, eu queria que falasse um pouquinho sobre as suas clínicas aí em Portugal. Claro que sim. Bem, eu posso lhe dizer que eu fui o
responsável por um programa. Eu tenho várias participações na televisão, Claudinei. Um dos programas que mais me marcou aqui, o Panorama em Portugal, e há um antes e depois desse programa que eu fiz, chamava-se o programa O Som da Verdade. Veja bem, o que é o Som da Verdade? Ou seja, o programa era semanal e eu demonstrava, através da hipnose, com pacientes com patologias inóspitas que não reagiram, não tiveram resposta das abordagens convencionais, recorriam à hipnose e o desafio era de que forma a hipnose podia ajudar essas pessoas a ultrapassar uma depressão, um luto patológico, ou ataques de pânico e adições, controlar o peso. Chamava-se O Som da Verdade. E esse programa, de facto, tinha por base a hipnose-regressão, porque eu parto do pressuposto que podemos ir sempre à origem do problema. É como tudo. Você tem um arbusto, uma erva daninha, pode cortar uma folha, mas ela continua a nascer. Se você for à raiz do problema, elas aparecem. Então, a ideia é sempre à raiz do problema. Então, esse programa marcou, e foi de 2002 a 2004, marcou um panorama em Portugal. A partir daí, houve um interesse muito grande pela hipnose e, sobretudo, a ciência, a academia e a medicina passou a olhar para a hipnose com outros olhos. Evidentemente, foi aí que eu tive uma viragem na minha vida. Fui cursar psicologia, mais tarde formei-me em neuropsicologia, e tentei desenvolver sempre protocolos na área da saúde mental. Isso levou-me, primeiro, a ter uma procura muito grande pela hipnose. Segundo, a primeira clínica que eu montei na área do Porto, eu sou do Porto, é a segunda cidade de Portugal, no Norte, é muito bonito o Porto, você vai ficar encantada com o Porto, com agentes, com a culinária, com a cultura, com os monumentos. É um regresso quase à Idade Média, porque está muito bem preservado o Porto. E depois havia uma procura tão grande dos meus serviços que eu tive que depois criar uma clínica em Aveiro, a nossa Veneza portuguesa, é verdade, nós temos a Ria de Aveiro que circula pela cidade, você pode visitar a cidade viajando de barco, os moliceiros, e mais tarde era inevitável, até pelas participações que eu tinha e os programas na televisão, acabei por montar uma clínica em Lisboa. Então eu estou presente em Porto, Aveiro e Lisboa. Então, isso é uma grande vantagem, gente. E vou-lhe dizer porquê, Claudinei. Só me falta uma clínica no Algarve, que é a capital do sul de Portugal, e a partir daí tem uma cobertura nacional. Portugal é pequeno, não se esqueça. Não é como o Brasil, que é um país continental. E porquê é que eu estou a dizer que é uma vantagem para os meus alunos no Brasil? Como sabe, eu estou a tentar instituir no Brasil, e já vou no terceiro módulo, a abordagem clínica integrativa, que é a minha abordagem que eu desenvolvi ao longo dos anos, tem mais de 30 anos de aplicabilidade. Tenho vários protocolos, como eu disse, invalidados, institucionalizados em hospitais e centros de saúde. O quarto nível da minha formação é um estágio em Portugal, numa das minhas clínicas. Então, a galera, quando vier a Portugal, vai ter um mix, vai ter metade do dia ela vai estar em clínica a estagiar e outra metade vai visitar o local, a cidade que ela escolheu. Ela vai visitar, porque nós vamos ter um tour programado para visitar os monumentos, para visitar a culinária, para visitar a cultura. Então, ela de manhã, digamos, ela fará o estágio das 9h30 às 13 horas e a seguir ao almoço a pessoa irá fazer um tour programado pelas cidades e poderá escolher a cidade de Porto, Aveiro e Lisboa, onde efetivamente ela poderá estagiar e poderá conhecer essas três cidades que são encantadoras, cada uma com a sua beleza. Nossa, é incrível, né? É um sonho, na verdade, né? Para quem vai fazer o curso, vai ter ali a formação e ainda vai ter tudo isso, né? Então, vale a pena, Claro. essa formação aí. Deixa-me acrescentar, Claudinei, e eu penso para a galera perceber que não só a minha formação tem conteúdo teórico ou prático muito importante. Eu sou impulsionador de que, usando a máxima, se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, a prática para mim é muito importante
para que a pessoa tenha uma sólida formação na área da hipnose clínica. Daí, elas trabalhar a prática em ambiente de consultório real, com pacientes reais, é realmente muito importante. Daí que a minha formação, a formação da Academia de Formação, do qual eu sou responsável, é reconhecida pelas principais instituições, não só na Europa, a Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise, ou seja, a pessoa fica certificada para poder trabalhar na Europa, mas também pela maior associação mundial do setor da hipnose clínica, que é a American Board of Hypnotherapy. Ou seja, a pessoa terá certificação europeia, mas também certificação americana, para que possa trabalhar não só no continente americano, mas também em Portugal. E é o garante, de facto, da qualidade e do respaldo teórico-científico da nossa formação, nesse caso a hipnose clínica integrativa. Não, é incrível tudo isso, né? Eu sempre falo que nós, na hipnose, a gente sempre está estudando. Às vezes as pessoas, mas não, a gente sempre está estudando e está renovando, né? Tudo isso para a gente estar dando aí uma qualidade de vida melhor para nossos pacientes, né? Sem dúvida, concordo. Eu vou até pedir desculpa, o pessoal está mandando bastante perguntas aí, mas a gente não está conseguindo responder. Aí ao longo depois aí da nossa live, talvez a gente consiga estar respondendo essas perguntas aí, a gente, né, vai fazer o possível para responder todo mundo aí, tá bom? Claro. Eu não sei qual que é o tempo que o doutor tem ainda aí para nós estar conversando, eu não sei qual que é o tempo disponível, eu sei que aí em Portugal deve ser já 1 hora mais ou menos. Estamos praticamente a 1 hora, mais 10 minutos, Claudinei, não consigo ter mais. Eu sei porque eu tenho agora sabe que estou aqui a férias, como eu lhe disse, eu tirei a minha privação de férias para vir cá e estar com a galera, mas tenho pelo menos à 1h15 tenho que estar lá embaixo, porque eu tenho um encontro com um casal para almoçar, portanto temos mais 10 minutos, veja lá o que consegue fazer em 10 minutos. 10 minutos. Então, vamos fazer assim, ó. Eu tenho, até na verdade, é uma coisa que até vou falar um pouquinho de um trauma que é o meu trauma aí para a gente estar passando aí para as pessoas, né? Claro. Nós temos aí a possibilidade, né, de ter o parto sem dor, né? Uma coisa que é muito interessante, né? A gente pode fazer isso com a hipnose. Um dos meus traumas que eu tive na época que eu tive minha filha, hoje a minha filha vai fazer 21 anos já, mas eu fiquei com sim, até quero agradecer ela, porque ela me ajuda muito aqui, nas lives aqui na clínica. Hoje ela mora em São Paulo, minha filha, ela na verdade, terminou a faculdade dela em São Paulo. Mas nós podemos estar falando aí um pouquinho do parto sem dor, né? O meu parto, eu tive aí uns traumas. Hoje, com a hipnose, se eu tivesse, né, de novo, teria numa boa, né? Já superei tudo isso. Então, vamos falar um pouquinho do parto aí sem dor. Claro que sim, eu eu fui coautor de um protocolo que está instituído aqui em 2 centros, em 2 maternidades, o Centro Hospitalar Cova da Beira, é um centro hospitalar muito grande, que já institui e as parturientes podem recorrer à hipnose se pedirem ao especialista, e também em Lisboa, nomeadamente no Hospital Santa Maria. Tudo isso para dizer o quê? Em colaboração com alguns colegas da área da hipnose, nós desenvolvemos um protocolo para ter um parto sem dor. E porquê que a hipnose efetivamente trabalha o parto sem dor? Primeiro, por 2 razões fantásticas. Uma, a hipnose provoca um relaxamento vasoesquelético muscular. E esse relaxamento vasoesquelético muscular é fundamental, seja para as contrações, seja para a dilatação, seja inclusive para que a mamá estando calma, a mamá estando tranquila. Obviamente que o parto acontece de forma natural. Mais uma vez, há uma sabedoria natural do corpo. O útero materno, o canal vaginal, foi concebido para dar à luz. Portanto, filogeneticamente falando, foram gerações e gerações em que o nosso corpo desenvolveu para dar à luz. E eu digo uma coisa maravilhosa, algo que nenhum homem um dia poderá sentir. O único veículo que todo ser humano tem para vir a este lugar maravilhoso chamado Terra, chama-se o útero materno, chama-se mãe. Todos nós temos uma mãe, é inevitável.
Portanto, gente, dar à luz não devia ser nada doloroso, bem pelo contrário, devia ser um ato natural, um ato em que a sabedoria do corpo pode efetivamente dar o seu melhor. Porquê que, por vezes, as pessoas sentem dor? Nomeadamente pelos mitos que está associado ao parto. Palavras como a dor de parto é a pior dor do mundo. Não sei se no Brasil tem essa expressão, em Portugal diz parir é dor. Quando as pessoas associam ao nascimento de um bebê, associam à dor, as futuras mamás têm uma série de crenças de que dar à luz é perigoso, dar à luz provoca dor. É evidente que eu não vou descurar de modo algum, Claudinei, que é normal uma certa ansiedade. Será que vai correr tudo bem? Será que o meu bebê é perfeito? Será que esta coisa linda que eu carreguei durante 9 meses vai sair linda, perfeita como eu quero? Isso provoca uma séria ansiedade. Mas a ansiedade é normal se estiver dentro de determinados limites. Agora, imagina o que é uma mãe que vai para o hospital ou para a maternidade com uma série de crenças que foi ditas pela sua mãe, pelas suas irmãs e por outras amigas, que ela vai sentir dor imensa. Então ela vai já criar o chamado ciclo de tensão, medo, dor. Ou seja, a pessoa cria a ansiedade gera medo, o medo vai potenciar a dor. Pense nisso. Imagina o que é você querer esticar um braço e encolhê-lo ao mesmo tempo. São duas ordens contraditórias, não é? Vai criar uma cãibra. Imagina o que é o seu corpo a reagir às substâncias, nomeadamente a oxitocina provocada durante o nascimento, e já agora, gente, a oxitocina é considerada a hormona do amor. A oxitocina está implicada nas contrações do parto. A oxitocina é libertada também quando a mamá dá de mamar ao bebê. É aquilo que provoca o encantamento, a ligação entre a mãe e o bebê. Certo? A oxitocina é uma hormona extremamente importante. Agora, imagina o que é o seu corpo a dilatar, as contraturas a acontecer por incremento de oxitocina e, ao mesmo tempo, você é muito ansiosa, à espera de sentir dor e a libertar noradrenalina. Então, há duas ordens contraditórias dentro do seu organismo. Uma está a dizer, relaxa, desfruta o momento, deixa as contrações acontecer, e outra está a dizer, você está num sistema de luta ou fuga, algo de mal vai acontecer. Imagina o que é dar uma ordem ao seu braço para encolher e esticar. Vai provocar uma cãibra. São duas ordens contraditórias. O que é que a hipnose faz? Primeiro, a hipnose vai desfazer esses mitos castradores que impedem a mamá de dar à luz de forma natural. A hipnose vai implementar e experimentar mecanismos de condicionamento. A mamá pode, por exemplo, na altura do parto, esfregar o dedo indicador e o polegar que foram condicionados anteriormente e de imediato ela sente uma maravilhosa sensação de relaxamento, de paz e harmonia. Certo? A mamá vai ser ensinada a controlar a sua respiração, nomeadamente uma respiração diafragmática durante algumas sessões antes do parto. E depois a mamá também vai ter uma conversa, um diálogo interno com o bebê, dizendo que estão a fazer uma boa parceria, dizendo que ele é desejado, dizendo que ele é amado, e para ele assumir a posição ideal para que possa nascer e que possa receber nos seus braços. Gente, se isso for feito em hipnose, porque a hipnose permite efetivamente fazer isso, o parto pode ser um parto maravilhoso, o parto pode ser um dos acontecimentos mais marcantes, mais entusiasmantes que uma mãe pode ter. Mais uma vez reitero, gente, o único veículo que a gente tem para vir a este lindo lugar chamado Terra chama-se útero materno. Nós precisamos de uma mãe bem, de uma mãe tranquila, para nascermos bem. É muito interessante. Isso é maravilhoso, né? Quem puder aí estar utilizando dessas técnicas aí para, né, para não sentir dor e ter todos esses benefícios aí, gente, Claro. faça, porque vale a pena, né? Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Doutor, então, assim, eu vou agradecer mais uma vez. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, né? A gente aqui da clínica, a gente fica à disposição, um dia que, né, para fazer mais aí, a gente está tirando mais dúvidas aí das pessoas que ainda têm dúvidas com a hipnose, né? Aqui no Brasil, as pessoas têm muita dúvida ainda, né? Mas assim, a gente está trabalhando aí para conseguir levar tudo isso para as pessoas e falar que a hipnose ela é maravilhosa, que nós somos apaixonados pela hipnose, trabalhamos com técnicas aí que ajudam muito as pessoas, né?
Não sei se tem mais alguma coisa que né, você queria colocar aí, pode ficar à vontade. Quero só terminar dizendo o seguinte, e nunca é demais referir que eu amo o Brasil, gente, eu amo o vosso povo, amo a vossa culinária, amo tudo que o Brasil possa ter de bom e de menos bom. Acho que é um povo fantástico, como se costuma dizer, um povo abençoado por Deus. Uma das minhas paixões, seja a nível profissional, seja até a nível de passar conhecimento, é desenvolver uma linha na área de hipnogénese, no controle do câncer, da fibromialgia, artrite reumatoide e outras autoimunes, mas também passar para vocês estes protocolos que foram validados na academia aqui em Portugal, que têm um respaldo teórico e médico-científico muito bem embasado para que vocês possam efetivamente ver o que melhor se faz aqui na Europa. Também temos muito a aprender convosco. Vocês têm linhas de intervenção maravilhosas. Eu aprendi com grandes professores no Brasil e sinto muito grato por isso. Portanto, essa troca de conhecimento, eu digo muitas vezes, está na altura do retorno das caravelas, voltar a Portugal, agora convosco, para que a gente possa estabelecer e aceitar esses laços além do Atlântico. E eu, se me permitir, gostaria de terminar essa live e dizer-lhe, agradecer-lhe desde já o convite. Foi uma honra estar na sua presença. Sei que brevemente o universo irá conspirar para que possamos estar juntos, mas eu gostaria só de terminar esta live com uma pequena história relativamente à hipnose. E isso apraz-me contar porque a Claudinei perguntou-me como é que eu despertei para a hipnose. E eu contei a minha história dizendo que não fui eu que encontrei a hipnose, foi a hipnose que me encontrou a mim. E quando eu disse primeiro estranhas, depois entranha-se, ela revelou coisas em mim que eu pensava que estavam adormecidas e revelou potenciais que eu, no estado vigil, não conseguia aceder a eles. Então, como é que eu despertei para a hipnose? E essa história retrata um bocadinho como é que cada um de nós poderá despertar para a hipnose. Primeiro, e citando Buda, quando ele diz, nem os teus piores inimigos te podem fazer tanto dano como o seu próprio pensamento. Então, termino esta live dizendo algo. Gente, se não quer adoecer, fale das suas emoções. O que não vira palavra, vira sintoma. Como dizia António Damasio, o nosso eminente neurocientista, as emoções usam o corpo como teatro para se manifestarem. Então, eu tenho para mim que os maiores inimigos não estão do lado de fora, mas dentro, as emoções metidas para debaixo do tapete, os traumas que nós fingimos que não aconteceram, aqueles momentos traumáticos que nós fechamos nos armários porque não queremos enfrentá-los. Todos nós temos os nossos fantasmas a dormitar na nossa mente inconsciente. A hipnose regressão permite olhá-los nos olhos, porque só há uma forma de matar monstros, é aceitá-los e pedir para eles ir embora, certo? Então, como é que vamos despertar para a hipnose? E é essa história que eu gostaria de contar, que de certa forma retrata o despertar de cada um. Pode ser? Pode ser. Então é o seguinte, um dia o iluminado Buda passava a mensagem de que efetivamente o sagrado, a busca que nós procurávamos do sagrado, não estava tanto no exterior, mas no nosso interior. E então ele fazia vários discursos para imensa gente, falando sobre a necessidade do mergulho nas nossas emoções, o mergulho levando luz onde antes havia escuridão. Então, depois de ele ter falado com uma enorme multidão, algumas pessoas no final vieram até ele. E chega uma pessoa até Buda e diz, Buda, mestre, eu fiquei muito sensibilizado com o seu discurso. Só que fiquei com uma dúvida. Deus existe? E Buda olhou para a pessoa e disse, sim, claro que existe. Foi isso que eu quis dizer durante o meu discurso. E a pessoa foi embora. Passado um pouco, chega outra pessoa à beira de Buda e pergunta, mestre, fiquei entusiasmado com o seu discípulo, com o seu discurso, mas estou aqui numa questão que não me sai da cabeça. Deus existe? E Buda olhou para ele e disse, claro que não, Deus não existe. E a pessoa foi embora. Entretanto, vem uma terceira pessoa e faz a mesma pergunta a Buda. Buda, fiquei entusiasmadíssimo com o seu discurso, mas estou aqui com uma dúvida que não me sai da cabeça. Deus existe? E Buda olhou para ele e disse, bom, essa resposta é você que vai ter que decidir. Entretanto, o discípulo de Buda que estava ao lado ficou muito curioso com aquilo e chega até à beira do mestre e diz, mestre, com toda a humildade, então o mestre dá respostas diferentes às mesmas perguntas? E o mestre, claro que dou.
porque são pessoas diferentes. E cada um vai encontrar Deus à sua maneira, pela certeza, pela negação ou pela dúvida. Portanto, gente, apraz-me dizer que cada um vai despertar para a hipnose à sua maneira, pela certeza, pela negação ou pela dúvida. Gente, ai, muito bom, doutor. Muito bom mesmo. Até fiquei emocionada aqui. Obrigado. Um forte e apertado abraço para todos vocês. Claudinei é uma colega encantadora, inteligente, interessante e interessada, que adorei conhecer. Sei que o universo vai conspirar para que possamos trocar experiências hipnóticas juntos. Agradeço o convite, envio um abraço a toda a galera que está presente, à sua menina, que eu sei que, de certa forma, agilizou isto aqui. E, mais uma vez, diga. Vou falar o nome dela aqui, é Ayla Gabriele. Ayla, bom, eu vi de vez em quando aparecer aqui ao fundo Ayla Gabriel. Ayla, deixa-me enviar-lhe um apertado e saudoso abraço. Eu sei que os abraços estão adiados, mas é virtual, não faz mal algum. Obrigado e deixe-me dizer-lhe que certamente será uma pessoa encantadora e obrigado por ter agilizado isso e as questões técnicas já vi que você foi a responsável. Sinta-se abraçada deste lado da minha parte. Está bem, Ayla? Obrigado, Ayla. Obrigado. Então, doutor, mais uma vez aí, eu deixo o convite. Um dia, né, quando vir ao Brasil, a nossa cidade aqui de Porto União, ela fica mais ou menos umas 3 horas de Curitiba, né? Bom. Porto União, é isso? Porto União, e União da Vitória, né? As duas cidades são juntas. Já viu a coincidência? Eu vivo no Porto. Você vive em Porto União. Portanto, é uma Aí, união entre portos. E olha, doutora, assim, então, né, ano que vem, meu projeto é estar aí em Portugal, aí pegando mais conhecimentos aí dessa longa caminhada aí dos 30 anos aí com a hipnose. Eu quero estar trazendo muitas coisas para cá, para trabalhar aqui na clínica também com protocolos aí que são incríveis esses protocolos, né? O seu trabalho. E eu quero trazer esse conhecimento para mim. Tem muita coisa que eu já leio, vejo vídeos, né? Estudo muito aí a hipnose e o seu trabalho aí, que é a regressão em si, que é trabalhada muito aí na hipnose, que eu amo bastante fazer também. Doutor, mais uma vez, obrigada, então, por ter aceito o convite, né? E aí a gente, ano que vem, a gente vai conversando e se conhecendo pessoalmente. Sem dúvida, vou cobrar também. Um forte abraço. Já está nos projetos aí. Cumprimento a todo o auditório, aos fãs, aos amigos da Clínica Renascer e sintam-se abraçados deste lado do Atlântico. Até breve, querida. Tchau. Até, doutor. Obrigada. Tchau. Tchau.